Perigo, as consequências de não seguir a santificação. Tiago Freitas, capítulo 5, guardando as vestes. Isaías 61:10 fala: Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. E logo aqui no começo ele conta aquela história que está lá em Mateus, que o rei ele fez um convite, né? Foi dar um banquete, foi lá dar uma festa, mas todo mundo que ele chamava armava uma desculpa. Ah, eu vou vender um campo, não vou poder ir, eu vou fazer aquilo, não vou poder ir. E aí o senhor lá, né, da festa falou para os seus servos: olha, vai chamando a galera que você vê no meio da rua, vai chamando essa galera que o pessoal que eu convidei não quis vir, então eu vou abrir o convite para essa galera aí agora. Só que quando chega lá na hora da festa, chegou um cara lá na porta que não estava com a veste nupcial. E ele perguntou pro cara: meu amigo, como é que você entrou aqui? Sem a roupa nupcial aqui do momento. Aí ele mandou os servos pegar o cara e mandar o cara vazar e jogar nas trevas, onde haveria choro e ranger de dente. E termina com aquele texto que muitos de nós sabemos, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí, ahn, aqui ele também fala, né, conta a parábola de quando o senhor da vinha, né, tinha mandado os seus servos lá, tinha mandado os trabalhadores ficarem lá trabalhando. Depois de um ano, ele manda os seus servos ver lá como é que estava o funcionamento e trazer o lucro lá da vinha. Só que o que aconteceu? Os trabalhadores pensaram: esse cara aí, ó, ele tá vindo a mando do senhor lá, vamos matá-lo. Aí depois, no final das contas, o rei lá manda o filho. Aí disse: oxi, se a gente matar o herdeiro, vai ficar pra gente aqui toda essa vinha. Aí matam. Aí o rei fica possesso de raiva. Aí manda matar aquela galera lá que matou os servos e matou também o filho. Porque ele pensou: não, eu vou matar meu filho, então talvez o meu filho eles vão escutar. Mas já foi isso que aconteceu. Pronto, logo no começo essa história para vocês entenderem esse capítulo 5, né, que é guardando as vestes. O contexto do livro de Mateus. Ele inicia seu evangelho mostrando que Jesus é o filho de Davi e o filho de Abraão. Em outras palavras, isso aponta para o fato de que Jesus era o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Davi em 2 Samuel 7,14, de que um de seus descendentes se sentaria no trono e reinaria sobre a casa de Israel para sempre. O reino oferecido. A salvação e o reino se concentram na pessoa do Messias. Ele é aquele que vai trazer a salvação e, ao fazê-lo, recolocará a vontade de Deus nos trilhos, isto é, devolver ao ser humano o governo e o domínio. O Evangelho de Mateus tem esse cuidado de mostrar que a mensagem do reino foi inicialmente enviada às ovelhas perdidas da casa de Israel. A galera de Israel foram os primeiros a receberem o chamado: se arrependam e credam no Evangelho, se arrependam e credam no Evangelho, deixe o homem mau os seus caminhos e o pecador as suas obras. Mas o que aconteceu? Eles quiseram ouvir? Graças a Deus que não, né? Que não conseguiram ouvir, porque aí veio para nós. A trama para matá-lo. Aqui no capítulo 12 de Mateus é onde fica a descrição quanto à rejeição e a mensagem aqui fica mais evidente. O capítulo começa falando que no dia de sábado os discípulos de Jesus estavam com fome e pegaram as espigas para comer. E a galera começou a falar: olha, os teus discípulos estão aí no dia de sábado colhendo o milho aí, colhendo as espigas aí, mas dia de sábado não podem trabalhar. E Jesus falou: oxe, quer dizer que você nunca leu não que quando Davi estava com fome, ele foi lá e comeu o pão da presença, o pão sacerdotal lá? Mas se vocês soubessem o que significa eu quero obediência mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios, vocês não estariam falando isso daí. Porque eu que estou aqui, ó, o Filho do Homem, ele é maior do que o sábado. Isso está em Mateus 12, do 3 ao 8. E toda a lei de Deus, ela foi feita para preservação da vida humana. Então, qualquer coisa que fosse contra isso, já não seria a lei de Deus em operação ali, porque a lei de Deus sempre foi para preservar a vida. Aí Jesus, né, ele continuou falando: ora,
quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Porque se por acaso no sábado a tua ovelha cair no buraco, tu vai lá buscar, tu não vai esperar passar o sábado. Então, quanto mais vale um homem comparado com uma ovelha? E Jesus continua falando: olhe, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não junta, espalha. E se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Porque a galera lá, os fariseus, quando via Jesus operando milagres, dizia que ele estava operando milagres por conta de Beelzebub. Mas na verdade não era por conta de... Na verdade, o que acontecia? Eles não estavam blasfemando contra Jesus. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Eles estavam pegando uma obra que era o Espírito Santo e falando que era uma obra demoníaca. O sinal de Jonas. Como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aqui nessa parte, né, isso aqui é o capítulo 28, né, de Mateus, e aqui nessa parte, Jesus ele fala sobre a galera de Nínive, que foi dada a palavra lá para eles se arrependerem. Jonas chegou lá e disse: olha, vocês têm que se arrepender, porque senão a terra vai ser destruída. E o que aconteceu? Os ninivitas, eles se arrependeram. E Jesus estava dizendo: olha, aqui está alguém que é maior do que Jonas. No capítulo 12, no versículo 41. Olha, aqui está alguém que é maior do que Jonas. Ou seja, se Jonas, que era inferior a Jesus, ele pregou o evangelho, né? Pregou naquela época o arrependimento, e a galera se arrependeu, quanto mais deveria ser maior o arrependimento das pessoas que estavam ouvindo a pregação do próprio Jesus. E Jesus, em outras palavras, está dizendo: eu sou maior do que o Jonas, eu que pregou, eu que sou filho do homem, eu sou maior do que ele. E também a palavra fala lá, né, no versículo 42, quando Jesus diz: olha, eu sou maior do que Salomão. Porque a rainha de Sabá, ela foi atrás de Salomão porque ela ouviu falar da sabedoria dele. Então, quando ela chegou lá, ela fez várias perguntas e ela ficou maravilhada com a sabedoria, com o entendimento que tinha Salomão. E Jesus estava dizendo: olha, eu sou maior do que o Salomão. Então, se vocês deram crédito às palavras de Salomão, maior vocês já deveriam dar crédito à minha palavra. E aí Jesus fala, né? Olha, o pessoal de Nínive e a rainha de Sabá, eles vão condenar essa geração. É pesado. As consequências da rejeição. E aqui, né, ele conta aqui nessa parte aquela história das colheitas lá dos lavradores que os servos mataram, né? Os servos mataram os outros servos que vinham a mando do Senhor e ainda mataram o filho. Aí Jesus pergunta: quando, pois, vier o Senhor Davi, o que vai fazer com esses lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos nos devidos tempos. E o reino de Deus, e aqui essa parábola Jesus estava usando para falar que logo no princípio a galera de Israel foi escolhida pelo Senhor, mas o que acontecia? Eles matavam os profetas. Como Jesus disse, né, para Jerusalém: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ela faz com os pintinhos, mas você não percebeu o dia da minha visitação. Ó Jerusalém, vocês que matam os profetas, desprezam o teu Messias. Vocês não vão me ver de novo, até que vocês possam dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E por conta que eles rejeitaram, que eles abriram de mão disso, houve o acesso para os gentios, que são todas aquelas pessoas que não são judeus, né? E agora nós tivemos acesso. O primeiro grupo teve sua dignidade medida por aceitar ou não o convite. Eles demonstraram não serem dignos, porque não aceitaram o convite. Já o segundo grupo recebeu o convite, aquela galera da festa. Receberam o convite, os de meio de rua. Sua dignidade não foi medida somente por aceitar ou não o convite, mas por estar ou não vestido com veste nupcial. Como já observamos, o rei entra e nota um homem que não estava com veste nupcial. Tal homem então é amarrado de pés e mãos e lançado para fora nas trevas,
onde haverá choro e ranger de dentes, porque não estava vestido com veste nupcial. O destino daquele homem foi o inferno. A pergunta óbvia que surge é: o que então significa veste na Bíblia? A condição do homem diante de Deus. Quando o homem ele foi criado por Deus, ele estava nuzinho lá no paraíso, Adão e Eva de boa. Mas quando eles pecam, o entendimento deles é aberto e agora eles percebem que estão nus e eles ficam envergonhados. Eles pegam folhas lá da figueira e se cobrem. Só que o que acontece? A nudez da Bíblia, ela representa a comunhão quebrada, reflete a relação comprometida. Assim, sempre que a Bíblia vai falar das vestes, ela aponta para a condição do homem diante de Deus. O homem peca, percebe que está nu, tem medo, se esconde. É uma sequência de acontecimentos de vergonha, de distanciamento da presença de Deus. E a nudez, ela fala tanto desse rompimento da comunhão, que a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando pecaram foi se esconder do Senhor. Vestes de salvação. O versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis aponta para a provisão que Deus faz a respeito da nudez. Se a nudez reflete a incapacidade de relação entre Deus e o homem, Deus vai providenciar as vestes, vai vestir o homem, ainda que seja de uma forma parcial e incompleta. Vai restaurar essa relação. E como sempre, né, Deus tomando a iniciativa. Porque quando ele chega lá naquele momento que vê Adão e Eva naquela situação, ele mata, se não me engano, um cordeiro, e ele faz as vestes da pele do animal. É interessante lembrar que era costume naquela época, naquela região, que o anfitrião fornecesse roupas adequadas para o casamento aos convidados que não pudessem comprá-las. Como vimos na parábola de Mateus 22, os servos foram pelas encruzilhadas, convidaram a todos os que encontraram pelo caminho e foram fornecidas para aqueles convidados as vestes adequadas para aquela ocasião. Esse grupo de pessoas ganhou roupas cerimoniais. A veste cerimonial simboliza a justificação com a qual Cristo nos vestiu e também a todos aqueles que aceitaram o dom gratuito da justificação. Podemos também observar no último livro da Bíblia, Apocalipse 19:7, que João diz: alegremos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa justificação é expressa no comportamento e no proceder diário. O que é interessante e que tem tudo a ver com o que estamos falando é que, mais uma vez, a linguagem das vestes é usada para referir a resposta em nosso comportamento. Estamos falando de vestes que apontam para a nossa condição de Deus, pois a Bíblia fala de vestes relacionadas ao nosso comportamento. Muitas vezes as pessoas têm vivido um tipo de vida cristã a qual parece que o que importa é só aceitar o convite, que não faz diferença a forma como vivemos, nem o que fazemos depois de aceitar o convite. E isso não é verdade. Gosto muito do que o Tony Cook diz em seu livro Graça, o DNA de Deus. Graça é mais do que um paraquedas que nos salvou de uma queda catastrófica. A graça é um catalisador que nos impulsiona a uma vida produtiva e frutífera. Nesse sentido, observamos a mensagem de Jesus à igreja de Sardes. Em Apocalipse 3:4, Jesus diz para a igreja: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A expressão grega para não contaminar é usada no Novo Testamento para se referir às pessoas que se mantiveram puras da corrupção do pecado. Assim, precisamos manter nossas vestes limpas diante de Deus. Pensamos muitas vezes que só os pecados de área sexual trarão dano à nossa comunhão com Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. Falando aos Gálatas, Paulo, na sua lista das obras da carne, fala da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Jesus lamentou sobre a igreja de Sardes porque no meio da igreja havia poucas pessoas que não tinham se corrompido. Logo, não se trata apenas de você aceitar o convite, mas também de viver uma vida cristã correspondente. Eu recebi o convite, eu recebi as roupas, mas essas minhas roupas, elas precisam estar limpas. Luciano Subirá diz que andar em santidade
é retribuir em gratidão ao que Deus fez em Cristo por nós. C.S. Lewis diz: se o cristianismo é a verdade, ele tem infinita importância. Se é mentira, ele não tem nenhuma importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. A vida cristã não pode ser vivida de forma relaxada, negligente. Precisamos honrar o que Deus fez em Cristo por nós, não só dizendo eu aceito, mas vivendo uma vida de santidade, de consagração, de pureza. A.W. Tozer diz que santos sem santificação são a tragédia do mundo. Os crentes sem fé também. Isso aí já foi o que acrescentei. Sujar deliberadamente as vestes pode levar ao terrível estado de perder as vestes. O livro de Apocalipse, no capítulo 16, nos mostra que pior do que sujar é perder as vestes. Jesus diz: venho sem demora, assim como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e eu não veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. Fomos vestidos e temos agora uma orientação do Senhor para não sujarmos as vestes. Não permitiremos que os velhos comportamentos pertencentes ao velho homem comprometam a nossa condição diante de Deus. Em Apocalipse 16, 15, Jesus diz que bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as vestes. No capítulo 3, versículo 4, ao referir-se à igreja de Sardes, ele lamenta o fato de haver no meio da igreja poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Pense nestes dois quadros: pessoas que contaminaram as vestes e as pessoas que perderam as vestes. Sujar deliberadamente as vestes pode levar ao terrível estado de perder as vestes. O pecado levará você além de onde você pretende ir. O manterá mais longe do que você pretende ficar. Custará mais do que você pretende pagar. O pecado é enganador e destrutivo. A salvação continua sendo pela fé. Entenda uma coisa: em nenhum momento aqui ele vai falar que a salvação é pelas obras, que você deve fazer boas ações, que você deve se santificar para ser salvo. As vestes da palavra dão a ideia de justificação. A justificação vem pela fé, e pela fé somos salvos. Porém, essa fé certamente iniciará um caminho de santificação na vida do homem, porque, como está escrito na palavra de Tiago, a fé sem ações, ela é nula, ela é morta. Não existe um nível a ser alcançado de santificação para a salvação. Isso nos foi dado por herança por Jesus e alcançado por nós pela fé. Entretanto, o fruto imediato dessa fé é a eterna busca pela santificação. No próximo capítulo vamos tratar sobre a correção divina. De acordo com Hebreus 12, Deus corrige para sermos participantes da sua santidade. Mas não se esqueça, a vida cristã não pode ser vivida de forma relaxada e displicente. Não podemos acreditar nesse ensino de que essa graça que Deus manifestou em Cristo para a nossa salvação nos deixará viver vidas negligentes e irresponsáveis. Não, essa graça, como Tony Cook disse, é um catalisador que nos impulsiona a uma vida produtiva e frutífera. Se nós queremos andar de acordo com o padrão do Senhor, vivemos na santidade, a nossa vida ela vai produzir frutos de santificação. Não confie em uma pessoa que se diz cristã, que ela fala que ela ama o Senhor, que ela vive na graça, mas essa graça deixa ela com a vida acomodada, não há leitura da palavra, não há disciplina espiritual, não há crescimento. Muito pelo contrário, ela fica estagnada e retrocede. Não vamos nessa não, viu? Vamos seguir juntos o caminho para a santificação. E é isso aí, valeu, partiu.